Vamos lá, função do segundo grau. Tá? Então a gente já viu a função... Tá gravando isso? Tá gravando. A gente já viu a função do primeiro grau, agora a gente vai para a função do segundo grau. Tá? Então vamos lá, a lei dela, né, que é o mais importante aí. A lei da função, ela é dada dessa forma aqui, ó. Então, um termo vai estar x ao quadrado, o outro vai estar com um x e o outro vai estar independente, sem multiplicar ninguém, tá? E aí a única coisa que interessa é o termo, que eu vou chamar de a, né? O a, multiplicando o x quadrado, ele tem que ser diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Porque se ele for zero, eu vou zerar esse termo e vai virar uma função do primeiro grau. E aí vai virar uma reta, e aí já não é mais função do segundo grau. Então ele tem que ser diferente de zero. Tá? E aí o gráfico, então, ó, o formato da lei é essa daqui. Ax quadrado mais bx mais c, sendo que o a, b e c são números que a gente conhece. Tá? O gráfico vai ter essa forma aqui, é a forma de parábola. Ok? E ela pode estar virada para cima, virada para baixo. Tá bom? Propriedades desses coeficientes aqui que estão multiplicando. Se o a for positivo, então se o cara que estiver multiplicando x quadrado for positivo, a concavidade é para cima. O que é a concavidade? É a boca da parábola. Então, se o a for positivo, ela vai ter esse formato aqui, ó. Tá? Ela vai ser um U. Ok? E se o a for negativo? Vai ser o contrário, ela vai ser para baixo. Tá? Então ela vai ser desse jeito. E o C? Igual lá na reta. Lembra o termo que andava sozinho? Que na verdade na reta é o B, né? Mas o termo que anda sozinho, que não multiplica ninguém, ele é onde o gráfico cruza o eixo X. Ele é onde o gráfico cruza o eixo Y. Ok? Então o C, que é o termo que anda sozinho, ele vai cruzar o eixo Y nesse número. Tá? Então aqui tem uma ilustraçãozinha aqui rápida. Então, ó, quando A é positivo, o que acontece? A maior que zero, que é A positivo, vai estar virada para cima, tá bom? Quando A for negativo, vai estar virada para baixo, tá? E aí, o C é onde cruza o eixo Y, tá? A gente consegue ver isso aqui, vamos lá. Algumas das vantagens, olha lá, a gente consegue abrir aqui no GeoGebra e a gente consegue ver, ó. Olha aqui a nossa função, ó. Y igual a AX, ó. Lembra lá, o A, eu controlo o A nessa coisinha aqui, ó, tá? Olha como ele balança. E aí o A é 1, porque depois a gente vai ter uma função dessa, tá? Mas enfim. Onde que cruza? Cruza no 5, ó. Tá cruzando o eixo Y. Deixa eu mudar de cor aqui. Não, apaguei. Ai, meu Deus. Apaguei. Y é igual a x ao quadrado mais... Deixa eu ver se é mais. Ai, meu Deus, como eu sou burro, cara. Meu Deus do céu, velho. Eu tento não ser burro. Menos 6x. Tava escrito e eu esqueci o que era ainda. É isso aqui, ó. Eu vou mudar a cor, mano. Não vou apagar. Vermelho, vai. Ó, onde que cruza? Cruza sozinho, ó. O 5 tá sozinho, ele não tá multiplicando o x. Tá? Então vai cruzar o eixo y aqui nele, ó, no 5. É exatamente onde cruza. Tá? E a nossa parábola tem esse formato. Olha o que a gente consegue ver. O A é 1, ou seja, o A é positivo. Ela tá virada para cima. Olha o que acontece quando o A vira 0, ó. Ó, a parábola vai ficando assim, e aí quando ela chega em 0, na verdade ela tá abrindo, a boca tá abrindo aqui. Quando ela chega em 0, que eu não vou conseguir chegar no 0 aqui, né? 0, ela vira uma reta. Isso aqui é uma reta, tá? Ela vira uma retinha. E aí quando ela tá negativa, ó, ela tem esse formato aqui, ok? E dá para animar também, ó. A gente consegue ver ela quando o A vai ficando maior, ela vai ficando mais fininha. Depois ela aumenta, ela vai aumentando, ao ponto de que ela vira uma reta, depois vira de ponta cabeça e assim, né? E assim vai, tá? Então essa é a função do A e a função do C aí. Beleza, é isso que eles fazem. Raiz da função, uma das coisas mais importantes aqui, tá? Raiz da função, o que é a raiz da função? Lembra lá, a gente viu isso na aula passada. Raiz da função é quando o y, ou quando o f de x, é zero. Então é o que zera a minha função. Tá? Então, ó, raiz da função vai ser onde o x, ó, qual que é o x que faz o y ser zero. Então, ax quadrado bx mais c igual a zero. Como que a gente faz para descobrir isso daqui? Se vocês verem bem, não é igual no primeiro grau. No primeiro grau era só isolar um negócio, depois divide e você encontra o x. Fácil, simples.
aqui é mais complicado. É tão mais complicado que a gente vai ter que separar uma fórmula só para isso, que é a famosa fórmula de Bhaskara, tá? Que vocês já devem ter visto aí, tá? Então, o formato dela é essa daqui, então o x que zera a minha função, ele vai ser dado assim, ó, menos b, lembrando, b, a e o c que aparecem aqui são os números que eu já tenho na minha função, tá? Igual esse daqui, ó, o a aqui é meio, o b é 6, o c é 5, tá bom? Vai ser isso daqui. Então, ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, sendo que o delta é b quadrado menos 4ac. Beleza? Então, delta vai ser isso daqui, a gente calcula o delta, joga ele aqui e a gente descobre o x. Tá? E se vocês verem aqui, ó, tem um mais ou menos. O que esse mais ou menos significa? Significa que a gente vai ter dois resultados. Tá? Então vamos lá, um exemplo aqui, ó, que é o exemplo que eu tenho aqui, que é quando o a fica 1, que é o exemplo que eu botei ali. Por isso que eu coloquei especificamente essa função aí, ó. Ó, x ao quadrado menos 6x mais 5. A raiz da função vai ser quando o y for zero, ou seja, tudo isso igual a zero. Como que eu faço para resolver isso? Taca na fórmula de Bhaskara, tá? Então o delta, o que é o meu delta? B ao quadrado, ó, B ao quadrado, o que é o B aqui? Ó? O B é menos 6. Então, menos 6 ao quadrado, menos 4ac. 4, que é da fórmula, a é 1, porque o que está acompanhando o x quadrado aqui é 1, vezes 5, tá bom? 5 é o c. Aqui, ó, 5 está sozinho. E faz as contas. Então, menos 6 ao quadrado dá 36. 4 vezes 1 vezes 5 dá 20. Fica 36 menos 20, meu delta é 16. E aí eu volto aqui, ó. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b vai ficar menos, o b é menos 6, então vai ficar menos 6. Mais ou menos raiz de delta, que a gente acabou de ver que é 16, sobre 2a. O a é 1. Se o a é 1, 2a vai ser 2, certo? Então dividido por 2. Beleza. Menos 6, não, menos 6 é menos, então dá mais. Lembrando, por que dá mais? Por que dá mais? Dá mais porque fica menos um negativo. Então eu estou tirando o que é negativo. Se você está me devendo, ou seja, se você está negativo comigo, eu estou tirando a sua dívida. É como se eu estivesse te dando dinheiro. Ok? Então fica mais 6. Então vai ficar mais 6 aqui. 6 mais ou menos a raiz de 16, que é 4. Tá? Então mais ou menos 4 dividido por 2. E aí vem, o que é esse mais ou menos? Mais ou menos é porque a gente tem duas raízes. Porque ela forma um U assim, ó. Lembrando, a raiz lá é onde cruza o eixo X. Que a gente pode ver aqui, ó. Onde cruza o eixo X? Ela foi, desceu e voltou aqui. Então ela cruzou o eixo X duas vezes, ó, tá? Que a gente pode ver aqui que é no... Opa! Aí a gente pode ver aqui que é no 1 e no 5. Ok? Que é o que a gente vai obter de resultado aqui. x1, 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. x2, agora eu vou fazer menos. 6 menos 4, 2, dividido por 2 dá 1. A solução do nosso exercício é 1 e 5. Ou seja, o 1 e o 5 são as raízes dessa função. Elas zeram a função. Se o x for igual a 1, vai dar 0. Se o x for igual a 5, vai dar 0, que também é o que a gente vê aqui. Ok? Beleza. Uma coisa interessante para a gente conseguir descobrir essas raízes, tá? Que a gente pode fazer no outro anterior, mas eu resolvi dar um outro exemplo, tá? As raízes, ou seja, que nem aqui a gente encontrou o 1 e o 5, o que zera a minha função, se eu somar a soma das raízes, né? A soma das raízes, ela é menos b sobre a. O que é esse b e o que é esse a? É o b e o a lá da função, tá? Da função ax quadrado mais bx mais c, tá? É o b e o a de lá, ok? E aí o produto das raízes, ou seja, multiplicar uma raiz pela outra, é c sobre a, tá? Como assim? Vamos lá, um exemplo. X quadrado mais 2x menos 15 igual a zero. Como que eu faço? Eu preciso fazer Bhaskara? Não, não precisa. Porque ó, você tem que calcular o delta. Aqui ó, a gente calculou o delta, a gente jogou o delta de novo e tudo mais. Tá? Você precisa fazer isso? Não. Às vezes dá para fazer com soma e produto.
tá? A tática é a soma e o produto. Como que faz por soma e produto? A soma das suas raízes é menos b sobre a. Menos b, ó, b é 2, o a é 1. Então, menos b sobre a, menos 2 sobre 1, que vai dar menos 2. Tá? Isso é a soma das suas raízes. O produto é c sobre a. Então, menos 15, que é o c, sobre o a, que é 1. Vai ficar menos 15 sobre 1, que é igual a menos 15. Então, ó, a soma é menos 2, o produto é menos 15. O que isso significa? Significa que existem dois números que, quando eu somo eles, dá menos 2. Quando eu multiplico eles, dá menos 15. Bom, uma coisa que a gente pode ver, já que o produto é menos 15, o produto é negativo, então significa que eles têm sinais opostos, tá? Que número que multiplicado dá 15? Tem 1 vezes 15, tem 3 vezes 15. Quais deles, então, satisfazem a soma? Somar menos 1 com 15, por exemplo, para dar o produto menos 15, né? Não vai dar certo, tá? Menos 1 com 15 dá 14, que não é a soma aqui, ok? O que funciona é o quê? Quais números que o produto dá menos 15 e a soma dá menos 2? Vai ser o x igual a menos 5 e o x igual a 3. Por quê? Porque quando eu faço menos 5 vezes 3 dá menos 15, e quando eu faço 3 menos 15 dá menos 2. Então, a soma deles dá menos 2 e a multiplicação dá menos 15. É quase fazer meio que de cabeça, tá? Às vezes os números são fáceis e aí a gente consegue resolver. Aqui, por exemplo, a gente tem 6 e 5, tá? Então eu sei que a soma vai ser 6 e o produto vai ser 5. Qual o produto que dá 5? 1 vezes 5. E 1 vezes 5 somados dá 6. Então, a nossa solução, né, o x pode ser 1 e 5, ok? Então aí sai também por soma e produto rapidinho, tá? Se você não conseguir fazer por soma e produto, aí você joga no Bhaskara, pelo amor de Deus, não fica tentando fazer soma e produto. Beleza? O delta. O delta faz alguma coisa no gráfico? Faz. Ele influencia no seguinte. Aqui, ó, com o A positivo, então essa linha aqui a gente só tem A positivo, então parábola com a boca para cima, tá? Quando o meu delta ele é positivo, eu tenho duas raízes, que é o que aconteceu, o que está acontecendo até agora, né? Quando o delta ele é igual a zero, eu vou ter uma raiz só, que faz todo sentido, tá? Na verdade eu vou ter duas raízes iguais, mas eu vou ter uma raiz só. Por quê? Porque se aqui for zero, vai ficar alguma coisa, ó, 6, se aqui fosse zero, seria 6 mais zero, ou 6 menos zero, que dá na mesma, tá? Então são duas raízes que são iguais, então é tipo uma raiz só, ok? Então vai ser uma raiz só aqui, caso o delta seja zero. E aí o nosso gráfico ele não vai cruzar o x, ele vai só encostar, ele vai ser tangente ao eixo x, vai só cruzar e um ponto, tá bom? E se o delta for menor que zero, eu vou ter aqui, ó, cadê? Raiz de um número negativo. E aí não tem, né, nos números que a gente normalmente estuda, não tem raiz de número negativo. Não tem como dois números darem negativo quando são multiplicados. E aí então a gente entra nos números complexos. Então se o delta for negativo, a sua raiz não vai cruzar o x, não, a sua raiz não, seu gráfico não vai cruzar o x, tá? Não vai ter raiz real, vão ser duas raízes complexas. OK? Então, se o delta for negativo, as raízes serão complexas, ok? Então aqui, ó, com ele o A positivo ou negativo, aqui só para mostrar, só para ilustrar, mas delta maior que zero, ou seja, delta positivo, eu vou ter duas raízes reais. O delta igual a zero, uma raiz real só, e o delta menor que zero, eu vou ter duas raízes complexas, tá? Beleza, mais uma informação importante. Vértice da parábola, tá? O que é o vértice da parábola? Aqui, ó, no caso, ó, tá vendo que eu falei que ele só encosta, dá só encosta, assim, ó, puc, só encostou. Quando ele só encostou, o que encostou ali? Um ponto da parábola. No caso, se ela tiver boca para baixo, ele é o maior ponto, ó, já que ele subiu, ficou no seu máximo, no pico, depois ele desceu. Então aqui, ó, é um ponto de máximo. Se aqui ela tiver com a boca para cima, ela é um ponto de mínimo, porque é a parte mais baixa do gráfico, ok?
Então aqui ó, a gente vai ter o vértice da parábola, se ela tiver boca para baixo a gente vai ter o ponto de máximo, se ela tiver com a boca para cima vai ser o ponto de mínimo, e a sorte é que, independente se for de máximo ou de mínimo, o x do vértice, as coordenadas, a gente determina com a mesma fórmula. Então não importa se ela tem boca para baixo ou para cima, para a gente descobrir o vértice da parábola, o x desse ponto, que é o vértice da parábola, vai ser dado por essa fórmula, menos b sobre 2a, e o y vai ser dado por essa fórmula, menos delta sobre 4a. Tá? E eu estou passando correndo mesmo porque a gente vai fazer exercício para ver como que funciona. Tá? Então não precisa se preocupar. E depois você também pode ver a gravação. Tá bom? Mas aí, então a gente vai usar o vértice da parábola, vão ser essas duas fórmulas aqui. Tá bom? Então vamos lá. Exercício. Vamos lá. Da Unesp. Suponha que um grilo, ao saltar do solo, essa é uma informação importante, tem a sua posição no espaço descrita em função do tempo, que está em segundos, pela expressão tal, ele deu a expressão, em que h é a altura atingida em metros. Beleza, então o grilo vai pular e ele vai atingir uma certa altura em metros, tá? Depois de um certo tempo. As perguntas, né, que são duas, vão ser as seguintes. Em que instante o grilo retorna ao solo? Tá, então, beleza, o grilo pulou, ele pulou aqui para frente, e aí ele vai atingir lá uma certa altura, depois ele vai cair, tá? Então é um lançamento oblíquo, tá? Então ele vai ser lançado, depois ele vai cair, tá? A questão é a seguinte, ele saiu, e aí ele voou, e em um momento ele chega no solo de novo, ele vai cair. Que momento é esse? É isso que o exercício quer saber. Em que instante ele retorna ao solo? Por que retorna ao solo? Ele já esteve no solo uma vez? Já, porque ele saltou do solo. No momento zero, ele estava no solo. A partir disso, ele pulou, e aí passou um tempo e depois ele voltou para o chão. Tá bom? Como que a gente descobre isso? O que é o instante em que ele retornou ao solo? Bom, coisas que a gente consegue fazer. Primeira coisa, vamos reescrever isso daqui, ó. Esse h quadrado, esse h de t é 3t menos 3t quadrado. Vamos reescrever, vamos colocar com as coisas de grau maior, ou seja, o t quadrado antes, para ficar mais fácil da gente visualizar, né? Porque a gente vê A, B, C, então vamos ver isso, tá? Então, ó, h de t vai ser, ó, só mudei de lugar, hein, ó. O menos 3t quadrado que está lá no final, eu coloquei ele aqui no começo, tá? Então, ó, o termo que acompanha o quadrado, tá, é o menos 3. Ou seja, o meu A ele é menor que zero. Isso implica o quê? Implica que a parábola tem a boca para baixo. Tá? Ela é assim, faz todo sentido. Ela tem que ser assim. É a trajetória do grilo. Ele saiu daqui, subiu e voltou. Então a boca é para baixo mesmo. Tá? O C é zero. Ó, o Czinho não existe, ó, ele não está aqui. Então ele é zero. Tá? Se ele é zero, o gráfico cruza o eixo Y no zero, ok? No C, no zero, tá? No caso, o gráfico, na verdade, ele não é um XY, ele é um TH, de tempo e altura. A gente sabe que ele tem essa cara aqui. Por que eu sei que ele tem essa cara? Eu sei que ele tem essa cara porque, primeiro, ele é boca para baixo e ele cruza o C no zero. Então ele está aqui na origem, ó, ele faz isso aqui. Então, ó, o retorno do solo que a gente quis dizer lá, ó. Quando o tempo é zero, ele está no H0. Ele sobe e volta para o solo. Ele vai estar aqui de novo, depois. Ok? E aí que vem o lance, né? O que é descobrir um instante em que o grilo retorna ao solo? É descobrir a raiz da função. Por quê? Porque é na raiz da função em que o gráfico cruza o eixo deitado, o eixo x, o eixo, no caso aqui, o eixo t. Ok? Então a gente vai ter que descobrir a raiz. Ou seja, Bhaskara. Tá? O Bhaskara aqui, então, vai ficar menos 3t quadrado mais 3t igual a zero. E aí joga lá na fórmula. T é igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Onde o delta é b quadrado menos 4ac. Substitui todo mundo aqui. b ao quadrado. O que é o b? b é o 3. Então vai ficar 3 ao quadrado. Menos 4ac. O c é zero. Então ele já vai zerar, independente do que for aqui. Tá? Então, ó, 4 menos, né? Menos 4 vezes menos 3, que é o meu azinho, vezes c, que é zero, já vai zerar. Então vai ficar só o 3
O 3... Não sei mexer nisso. Vai ficar só o 3 ao quadrado aqui, que é 9. Então, meu delta é 9. E aí o t vai acabar ficando, né? Vamos substituir. Menos b é o 3t aqui, ó. O b é o 3, então vai ficar menos 3. Mais ou menos, raiz de 9, tá? Raiz de 9 ali depois vai dar 3, e aí embaixo é 2 vezes menos 3, que é o a. 2 vezes a. Ok? Então embaixo vai ficar menos 6, tá? E aí em cima vai ficar menos 3, que é o menos b da fórmula, mais ou menos a raiz de delta, que é 9, que dá 3. Tá? E aí a gente completa aqui as continhas. Se a gente somar, ó, menos 3 mais 3 dá 0. Dividido por 6, tanto faz. Já deu 0 em cima, então o t vai dar 0. O t2, negativo, então vai ficar menos 3. Menos 3 dá menos 6. Menos 6 dividido por menos 6 dá 1. Então a outra raiz do problema, uma raiz a gente já sabia que era 0, né? Que ela estava cruzando aqui, ó. E a outra é 1. O que isso significa? Significa que o grilo retornou ao solo 1 segundo depois. Então ele retornou ao solo em 1 segundo. Tá? Então o que aconteceu? Instante 0. Pulou. Pulou, passou um tempo, 1 segundo depois ele já estava no solo de novo. Ok? Então é isso. Um outro jeito de fazer, tá? Outro jeito de fazer, na verdade, era por soma e produto. Tá? Dá para fazer por soma e produto aqui, ó. Soma 3 menos, né, menos b sobre a. Então vai ficar menos 3 dividido por menos 3, que dá 1. Então a soma dá 1 e o produto é c sobre a, que é 0. Tá? 0 sobre menos 3, que é 0. Então, produto que dá 0, soma que dá 1. 0 e 1. Ok? Dá para fazer por soma e produto também. Mas um outro jeito ainda de fazer é, quando o meu c é igual a 0, tem uma sacadinha aqui, ó. Quando c é igual a 0, o que eu posso fazer? Eu posso colocar em evidência o meu t. No caso, eu consigo colocar 3t em evidência. Eu consigo colocar, então, 3t em evidência, e aí vai ficar, ó, 3t vezes menos t mais 1. Olha o que eu fiz, hein? Eu só coloquei em evidência. Aparece 3t aqui, aparece 3t aqui. Então eu posso colocar ele em evidência, ó. 3t. O que é colocar em evidência? Lembra lá, ó. Se eu inverter, ó, se eu resolver isso daqui, ó, essa linha aqui, ó, essa linha. Se eu resolver ela, eu faço 3t vezes menos t, que dá menos 3t ao quadrado, certo? 3t vezes 1 dá 3t. Então eu volto nisso daqui. Então colocar em evidência é o que tem nos dois, eu coloco sozinho e faço uma multiplicação. Eu transformei o que era uma soma em uma multiplicação. Por que que isso é interessante para mim? Tá? Isso é interessante para mim porque eu estou falando que uma multiplicação está dando zero. Se a multiplicação dá zero, é porque um dos termos é zero. Ok? Então, ou esse aqui vai ser zero, ou esse aqui vai ser zero. Tá? Então, ó, se o t para 3t vezes menos t mais 1 ser zero, o 3t precisa ser zero. Tá? Se o 3t for zero, o que eu preciso fazer? É só eu falar que o t é zero. Tá? Se o t for zero, vai ficar 3 vezes 0, que dá 0. 0 vezes qualquer coisa que apareça depois, vai zerar tudo. E aí deu certo. Tá? Então eu consigo colocar em evidência, transformar numa multiplicação, falar que aqui vai ser 0. Ou esse termo inteiro aqui, ó, ser 0. Ou seja, menos t mais 1 igual a 0. Menos t mais 1 é igual a 0. Ou 1 menos t é igual a 0. 1 menos alguma coisa é igual a 0. Essa coisa, 1 menos alguém é 0. 1 tira alguma coisa, dá 0. Esse alguma coisa é 1, ok? Menos t aqui, ó, tem que ser 1, que aí vai ficar 1 menos 1, que dá 0. Então, ó, lembrando, o que eu fiz aqui, hein, pelo amor de Deus? Isso aqui é um produto, isso aqui é um produto, e aí eu estou dizendo que um desses tem que ser 0. Por que um desses tem que ser 0? Porque está dando 0 aqui, e é um produto, tá? E aí para cá, para ser 0, o 3t pode ser 0, ou seja, t é igual a 0, ou menos t mais 1 é igual a 0. Então o t é igual a 1, que aí quando eu substituir t igual a 1 aqui, vai ficar menos 1 mais 1, que dá 0, e aí zerou todo mundo. Beleza? Então tem esses dois jeitos. Então, de novo, o grilo retorna ao solo em 1 segundo. Tá? Beleza. B. Qual a altura máxima em metros atingida pelo grilo?
Olha lá, ele está falando de alguma coisa máxima. Ele podia falar também de alguma coisa mínima, mas no caso ele está falando de alguma coisa máxima, tá? Então a altura máxima que o grilo atingiu. Olha a trajetória que a gente desenhou aqui, ó. A gente desenhou uma parábola, o grilo subiu, atingiu um ponto mais alto dele e depois começou a cair, tá? O que é esse ponto mais alto? É o vértice da minha parábola. No caso, eu quero saber o quê? Eu quero saber a altura que o grilo chegou. O que é a minha altura? Onde está a altura aqui, ó? A altura é o eixo em pé. A altura é o y. Que a altura é o y. Ou seja, eu quero então o y do vértice. Eu quero a minha altura, tá? Por quando, em que situação seria o x do vértice? Na situação em que eu peço o x aqui, ó. O que é o x no caso? É o tempo. Ou seja, em que momento o meu grilo atingiu a altura máxima. Aí sim seria o x do vértice, tá? Porque eu estou querendo saber do tempo, tá? O tempo aqui, ó, é o eixo horizontal, que é o x do o x, então eu quero o x do vértice. No caso, ele perguntou a altura, que é o em pé, ou seja, o y do vértice. Aí só ataca na fórmula. Y do vértice vai ser menos delta sobre 4a igual a menos 9. Ó, menos delta. A gente já calculou o delta aqui em cima, ó, que dá 9. Delta dá 9. Já calculamos. Sobre 4a. O a lá da equação é menos 3. Então vai ficar menos 9 dividido por 4 vezes menos 3, que dá 3 quartos. Ok? Ó, menos com menos aqui vai ficar mais, tá? E aí 9 dividido por 3 a gente consegue cortar. Em cima fica 3, embaixo fica 1. Então 3 sobre 4, que dá 0,75 metros. Então o y do vértice foi a altura máxima, tá? E aí então, a altura máxima atingida pelo grilo é 0,75 metros, que você não precisava fazer essa divisão, né? Você pode só deixar 3 quartos de metro. Tá? E aí a observação, que é o que eu já falei aqui, ó, o x do vértice é, na verdade, o momento em que o grilo atingiu a maior altura, porque o x do vértice é o deitado, é o tempo, é o momento. Tá? E aí o x do vértice é menos b sobre 2a, que vai ser igual a menos 3 sobre 2 vezes menos 3, tá? Menos 3 é o b, menos 3 também é o a. Na verdade, o b é 3, né? Que fica menos b. Então, menos 3 sobre 2 vezes menos 3. E aí o 3 corta e vai ficar meio. Então, em meio segundo, ele atingiu a altura máxima, tá? E olha bem, 0, 1 e eu estou no meio. O x do vértice é o meio das raízes? Sim, tá? Caso isso surja aí para você depois, o x do vértice é o meio das raízes, ó. Que nem aqui, ó, 1 e 5 são as raízes. O meio delas é exatamente o 3, que é o x do meu vértice aqui, ó. O vértice tá aqui. Ok? Então é isso, tem mais um exercício aqui, mas não vai dar tempo de fazer, mas tem a resolução lá. E aí qualquer coisa vocês podem me mandar lá no zap a pergunta que vocês tiverem. Mas vejam aqui a resolução, tá? Não é muito difícil, é um pouco legalzinho de fazer, tá? E aí a aula de hoje é isso daqui.